Meus caros irmãos e irmãs em Jesus e Maria, aquele abraço fraterno para todos, para todas. Aproxima-se a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo, para incrementar a Santa Igreja, para derramar os 7 dons, para fecundar o ministério de Jesus e para estabelecer a coluna inexpugnável da Igreja, que é o patrocínio do Espírito Santo sobre os fiéis. Cada vez que eu e você rezamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, acontece Pentecostes dentro de nós. Pentecostes é uma ação permanente do Espírito Santo na Igreja. É verdadeiramente a grande motivação, é verdadeiramente a grande filosofia da ação de Deus em nós, porque o Espírito Santo vai gerando em nós a graça habitual que nos sustenta para darmos testemunho de Cristo. É o Espírito Santo que fomenta em nós as virtudes essenciais do cristão, como sendo a fé, a esperança, a caridade. E ele quer conduzir esses frutos perenes, que são as virtudes, ao grau heróico da santidade a que cada um de nós somos chamados. A festa de Pentecostes foi aquele vento impetuoso que varreu o medo, não é? Dos apóstolos, de tudo que tinha acontecido com Jesus. Passaram 40 dias com ele ressuscitado. Por certo, o Senhor os instruiu sobre a continuidade da igreja. Por certo, o Senhor teve palestras pessoais com cada apóstolo. Por mais que isso não esteja nos evangelhos ou nos Atos dos Apóstolos ou nas cartas de Paulo, mas nós podemos imaginar, porque a vida de Jesus, não é? Os 33 anos que ele passou na terra não cabem nas páginas somente do Novo Testamento, do Evangelho. É muito amplo a sua ação, a sua vida, o contexto do seu ministério transcende as páginas do Evangelho, porque não foram apenas aqueles milagres relatados, foram muitos outros, evidentemente. Momentos íntimos, típicos de Jesus com seus apóstolos, preparando-os para a continuidade da sua missão, que não é outra coisa a não ser a igreja. Por isso, hoje, nos preparando no segundo dia do tríduo da festa de Pentecostes, é bom procurarmos em nós as reservas pelas quais esse Santo Espírito se manifesta. Todo o apanhado de graças que nós recebemos no batismo e que faz de nós hospedeiros, digamos assim, do Divino Paráclito. Nos faz como que mansão de Deus, moradas do Senhor, como diz Santa Teresa d'Ávila em seus escritos tão sábios e tão oportunos. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos preparar para a festa de Pentecostes, porque nesta festa é renovada a nossa vida com Deus. A bem-aventurada Helena Guerra, ela diz algo de muita importância. Não é possível que uma pessoa queira chegar à santidade e não tenha devoção ao Divino Espírito Santo. Isto sim é uma contradição, porque ele é o santificador das almas, dizia a bem-aventurada Helena Guerra, a grande apóstola do Espírito Santo do seu culto na igreja, que recebeu revelações particulares sobre a ação do Espírito Santo na igreja, a ação do Espírito Santo nas almas. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos ter para com o Espírito Santo um grande culto. Alguns meses atrás, algumas semanas atrás, eu falei aqui que nós temos uma dívida com São José, porque geralmente amamos Nossa Senhora, adoramos Jesus, mas deixamos São José de lado. Isso acontece também com a Trindade. Nós adoramos o Pai e o Filho, mas deixamos o Espírito Santo de lado. Muitas pessoas desconhecem o culto ao Espírito Santo e ele é Deus, Trindade indivisível.
um só Deus em três pessoas. Então é preciso que nós tenhamos para com o Espírito Santo uma devoção tanto quanto uma adoração igual a Jesus e ao Pai, porque ele não é uma terceira pessoa a ser relembrada quando possível. Ele é Deus. É a força de Deus, não é? Deus é o Criador, Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é a força atuante do Pai e do Filho em nós. O Espírito Santo é aquele que edifica a igreja, que a defende, que multiplica os santos, que insinua a santidade, que afasta os erros, que esclarece as dúvidas. E é preciso que cada um de nós tenha um culto especial ao Espírito Santo. Eu penso que no domingo, quando nós estivermos celebrando a festa de Pentecostes, muitos cristãos católicos haverão de ser tomados por um novo impulso, por uma devoção particular ao Divino Espírito Santo, à Santíssima Trindade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu penso que na festa de Pentecostes nós podemos entronizar em nossas mentes e em nossos corações o nosso amor pelo Espírito Santo, simbolizado, logicamente ilustrado, por uma pombinha branca, símbolo da paz, símbolo da ação de Deus, da visita de Deus em nossas vidas, mas que é por Espírito. Então o Espírito Santo é a força, a motivação, o estímulo para eu e você praticarmos o bem, praticarmos a honestidade cristã, praticarmos as virtudes com denodo, com carinho, com zelo, oferecendo a Deus o que de melhor podemos fazer todos os dias. Nós só temos hoje para amar a Deus, no dizer de Santa Teresinha. O amanhã ainda não chegou e, portanto, não nos pertence. Mas o aqui e agora, nós devemos pedir: Espírito Santo, santifica minhas obras no dia de hoje. Espírito Santo, visita as minhas intenções. Espírito Santo, esclarece os meus pensamentos. Espírito Santo, desentorta os meus caminhos. Espírito Santo, abre as portas fechadas na minha vida. Eu garanto a você, meu irmão, minha irmã, que se você, doravante, tiver uma profunda devoção ao Espírito Santo, o Divino Consolador, o Divino Paráclito, você irá aprender com ele a servir perfeitamente a Deus na pessoa de Jesus por meio de sua ação. Nossa Senhora plena do Espírito Santo é para nós o modelo acabado de alguém que possui o Espírito Santo agindo. Há uma canção da Renovação Carismática que nós cantamos: quando o Espírito do Senhor se move em mim, eu danço, eu rezo, eu louvo, eu amo, eu perdoo. Não é? Então, quando o Espírito do Senhor se move em mim, eu sou capaz de grandes obras, eu sou capaz de inusitadas atitudes, eu sou capaz de fervorosa súplica, de uma adoração sem réplica. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que ele nos ensine a rezar e que ele torne a nossa oração agradável a Deus. Você já tentou fazer isso? Espírito Santo, torna agradável a minha oração a Deus. Torna agradável a minha adoração ao Santíssimo, a minha Santa Missa, o meu Santo Terço. Espírito Santo, valoriza, cobre de valor as minhas preces. Espírito Santo, apresenta antes de mim a Deus, a Cristo Jesus, os meus rogos, as minhas intercessões. Se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, você brilhará como uma estrela no firmamento da Santíssima Trindade. Se você consagrar ao Espírito Santo já o seu dia, suas atividades, você verá como esse dia vai transcorrer numa bênção, mesmo que estejamos numa situação tão grave como a da pandemia. Se nós pedirmos, Espírito Santo, com o teu vento impetuoso, varre esta pandemia da minha casa, da minha família, da rua que eu moro, de Fortaleza, do Brasil, da América Latina e do mundo. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo desça com a sua força para acabar com a pandemia. Eu conheço muitos irmãos cristãos católicos que, depois que desenvolveram uma profunda intimidade com o Espírito Santo, cresceram grandemente na vida cristã. Hoje eles têm uma oração assídua,
eles têm uma adoração consciente, eles têm uma concentração na palavra de Deus. Essas pessoas têm um ajustamento à Santíssima Trindade muito grande. Elas conseguiram vencer pecados que consideravam invencíveis, insuperáveis. Elas conseguiram desbloquear o coração para perdoar pessoas, para se reconciliar com pessoas. Elas têm atitudes de muita sabedoria em todas as coisas, porque nelas reside e é cultuado o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força de Deus na nossa fraqueza. Na nossa instabilidade, ele estabiliza a nossa alma. De maneira que nós temos uma dívida com a Trindade. Muitas vezes o Espírito Santo fica para trás. Será que a gente já se pegou clamando: "Ô meu Divino Espírito Santo, vinde meu auxílio. Divino Espírito Santo, me socorre. Divino Espírito Santo, me cura. Divino Espírito Santo, cura alguém da minha família." Eu, no meu caso, que estou com um irmão gravemente enfermo, vítima de um AVC violento. Espírito Santo, cura meu irmão. Entra na medicação, na orientação dos médicos, nos procedimentos para com ele. Espírito Santo, perdoa e cura o meu irmão. Espírito Santo, tu és o Senhor desse diagnóstico. Irmãos e irmãs, eu lhes garanto, isso dá uma paz tão grande. Manda embora a aflição, o desassossego, a preocupação desnecessária. Por quê? Porque uma coisa que está nas mãos de Deus não me pertence mais. Você entende? Você colocou um problema nas mãos de Deus, não lhe pertence mais. Essa batalha agora é de Deus. Nós ficamos esperando o melhor, mas resignados com o que Deus deseja. Tudo que você vai colocar nas mãos de Jesus, nas mãos do Pai, do Espírito, da Trindade, nas mãos de Nossa Senhora e São José, não lhe pertence mais nem a mim. É claro, as apreensões elas vêm, mas elas não vêm mais com aquele gosto amargo do fel, da preocupação que tira a paz da alma, que perturba o espírito, desconcerta a inteligência, não é? Danifica o nosso psicológico. O que eu coloquei nas mãos de Deus está nas mãos do sagrado, do universal, do Criador, do Pai de amor, daquele que sabe melhor o que eu penso que sei. Então, o que você entrega a Deus não é mais seu. Seja lá o que for, uma pessoa, um bem, uma situação, a sua vida, a sua saúde, não mais lhe pertence. Está agora num depósito grandioso que é a providência de Deus, a sua onipotência. E o Espírito Santo é o condutor deste envio, é o condutor desta graça entregue, desta necessidade entregue, desta preocupação que nos martiriza. O Espírito Santo leva para Deus, para o Senhor Jesus, aquilo que está transtornando os nossos corações, os nossos pensamentos. Meu caro irmão, minha cara irmã, hoje eu quero lhe fazer um convite para que você comece ou aprofunde a devoção ao Divino Espírito Santo. Com muito amor, com uma fidelidade criativa, com um espírito lúcido, invoque muitas vezes durante o dia: Espírito Santo, vem sobre mim. Amor do Pai e do Filho, crave em mim a santa lei de Deus. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, santifica-me para Deus, em benefício da Igreja, em prol da humanidade. Espírito Santo, ilustra para Deus as minhas reais intenções e as minhas virtudes. Se elas são abrilhantadas pelo derramamento do Espírito Santo, chegarão a Deus como águias e agradará muito a Deus. Se nós nos acostumarmos, irmãos e irmãs, a pedir o Espírito Santo para santificar as nossas ações, elas chegarão a Deus com muito mais fervor, com muito mais amor, e a presteza de Deus para conosco será admirável. Espírito Santo, abençoa o meu trabalho. Espírito Santo, santifica as minhas ações. Espírito Santo, me doutrina, me evangeliza. Toca-me, desperta-me para Deus. Espírito Santo, esvazia-me de mim mesmo e preenche-me. Ó Espírito, divino hóspede da alma, eu te permito, vinde a mim, habitai em mim.
porque é necessário que nós cristãos tenhamos uma profunda devoção ao Espírito Santo. Então vamos ficar hoje com esta reflexão. Qual o espaço que eu dou na minha vida ao Divino Espírito Santo? Ele está esquecido? Ele está como que engaiolado? Ele está como que disperso? Ele está como que afastado? E agora nós vamos retomar, aproveitando esta profunda lição da liturgia da Santa Igreja, de que o Espírito Santo é parte integrante da nossa salvação, não há como. Eu quero desejar uma invasão do Espírito Santo com os seus 7 dons em sua vida. Eu quero desejar que o Espírito Santo se manifeste em sua vida de modo extraordinário. Eu quero pedir que esse Espírito Santo desça sobre você, transformando a sua vida na verdadeira essência do Pai, na transfiguração da Trindade, que você seja um retrato vivo da Santíssima Trindade. Espírito Santo de amor, visita-me. Espírito Santo, tranquiliza-me. Espírito Santo, providencia o meu porvir. Espírito Santo, traz para mim a aurora de um novo dia. Espírito Santo, domestica as minhas paixões e impulsos negativos. Espírito Santo, orienta-me para Deus. Eu quero ser de Deus. Eu preciso ser unicamente de Deus. Um grande abraço do irmão Emanuel Maria, que intercede por vocês nesse tríduo de Pentecostes. Consagrado que sou, da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga.